Boa noite para todos, sejam bem-vindos para mais uma live da Jane Austen Lives, que é um projeto da Jane Austen Brasil. Hoje nós vamos falar sobre algumas questões da Jane Austen ser considerada uma escritora conservadora ou uma escritora liberal. Bom, eu queria falar sobre esse texto que eu escrevi, Jane Austen conservadora ou liberal. É um capítulo de livro, desse livro aqui, olha, Arquivos Femininos, é uma produção da editora Mulheres, que em parceria com o Pós-Lit, que é o programa de pós-graduação em literatura da UFMG. Vou adicionar a Cláudia de novo. Bom, eu e a Cláudia, nós somos parceiras há anos, 15 anos que eu conheço a Cláudia, desde o filme de 2005, né? Olá! Como vai? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Bom, Cláudia, eu queria que você se apresentasse. Eu já estava quase fazendo sua apresentação. Meu nome é Cláudia Cristina, moro em Ouro Preto. A minha formação primeiro, eu sou engenheira civil, né? E depois fui fazer pedagogia. E estou na Jasbra, aliás, que não era nem Jasbra, né? Era um encontro informal desde o início. E depois que as coisas foram amadurecendo e chegou a ser Jasbra, né? Então, nós estamos aí desde o início. Eu acho que eu sou uma das mais, com o perfil mais diferente do grupo, porque eu sou da área de exatas, né? E a maioria das pessoas da área de humanas e da área de letras ainda, né? Uhum. Então, estamos aí, é uma paixão, literatura, aliás, literatura é uma paixão desde sempre, a leitura. Uhum. Então, eu acho que estamos aí para isso, e é um sonho, a Jasbra. É um sonho que se tornou realidade e está aí tomando força cada vez mais. Que bom. Obrigada pela sua parceria ao longo desses 12 anos, né, de Jasbra Nossa, 12 e anos, 15 Jesus. de amizade aí, desde Orgulho e Preconceito, quando né, ele saiu Isso dos mesmo. cinemas aí. Bom, Cláudia, eu sou suspeita para falar de mim mesmo. Todo mundo praticamente que está assistindo essa live já me conhece, mas eu escrevi esse artigo para um congresso que houve mulheres em letras da UFMG e já tem um tempinho. Eu vou, como algumas pessoas me perguntaram se era possível adquirir esse livro, ele está esgotado na editora Mulheres. Eu vou republicar esse artigo na Literal, sim, na próxima Literal. Vou fazer uma revisão e republicar. Bom, Cláudia, você tem fone de ouvido? Tem. Acho que é bom você colocar, porque tá dando, o meu retorno está aparecendo aqui para mim. Tá dando chiado. Bom, a gente tem um roteirinho aqui que nós, né, combinamos aqui nos bastidores, né, Cláudia? Uhum. E deixa eu colocar os meus óculos aqui. O combinado foi falar um pouco sobre esse artigo e algumas partes eu vou ler para não ficar dependendo da memória, que já não ajuda muito, né? Hoje essa já é a minha terceira reunião virtual, digamos assim. Então, tá bem confuso não, tá bem pesado para mim hoje, mas eu estou com essa carinha alegre aí, porque falar de Jane Austen é sempre um prazer. Resolveu aí? Resolveu. Tanto de perto e de longe. Tudo bem. Bom, olha, desde o período da juvenilha até os últimos livros publicados, Jane Austen escreveu seus livros em meio a uma fase de agitação política, conflitos militares e efervescência religiosa, além de ser uma importante época na história do feminismo. Ixi, Cláudia, tá dando um ruído bravo aí. Mas eu tô com o fone aqui. Mas é justamente o barulhinho do balançar dele aí que está fazendo. Obviamente, o conservadorismo ainda estava em alta e muitos escritores enfatizavam a posição da mulher como subordinada ao homem, como os escritores Milton e o Rousseau, além das inúmeras publicações além das inúmeras publicações totalmente dedicadas à formação das mocinhas da sua época. Aí algumas publicações que saem bastante fora desse repertório aí de criação e educação de mocinhas é a publicação da Mary Wollstonecraft, de 1792,
quando ela publica a reivindicação dos direitos das mulheres, entre eles direito à liberdade, direito à escola, educação, entre outros. Com essa publicação em 1792, a Mary Wollstonecraft foi considerada uma das filósofas feministas. Obviamente, aí vocês vão perguntar, mas não tinha a palavra feminismo naquela época. A gente chama, dentro da literatura, dos estudos literários, de estudos proto-feministas, ou seja, as pessoas que escreviam sobre os direitos de igualdade entre as mulheres daquela época. Bom, na opinião da Wollstonecraft, as mulheres tinham direito à educação que visasse a formação do pensamento crítico, além de serem pessoas importantes para a sociedade no quesito criação dos filhos e dedicação de manutenção dos laços sociais, né, das amizades ali naquela sociedade. Naquela época da Jane Austen, havia outras pessoas, outras mulheres, né, no caso, que também escreviam textos de cunho feminista. Por exemplo, mas aí a gente chama de feministas moderadas, que é a Priscilla Wakefield, a Elizabeth Hamilton, a Jane West, a Clara Reeve e a Maria Edgeworth. Elas foram importantes também para a ficção da Jane Austen, porque elas, de alguma maneira, reivindicavam esses direitos mínimos, né, de viver em sociedade. As feministas moderadas, ditas moderadas daquela época, acreditavam que as mulheres estavam aprisionadas em sistemas patriarcais, incapazes de realizar qualquer mudança positiva e que, portanto, só esforços heróicos e fragmentados em nome das mulheres poderiam ajudá-las a mudar essa sociedade. Bom, aí depois eu vou citar para vocês esse referencial teórico. A minha live de hoje, ela não pretende exaurir toda essa temática, não pretende chegar a uma conclusão muito pontual sobre a Jane Austen ser conservadora ou liberal, porque isso é colocá-la ali de um lado do muro. Eu prefiro colocá-la ali bem em cima do muro com relação à questão da... Eu estava lendo o comentário da Lília ali, a questão da mulher na sociedade. Bom, como eu disse no primeiro parágrafo aqui, era um tempo muito conturbado de mudanças sociais, políticas, religiosas e principalmente de guerras, mas a Jane Austen, ela não cita tanto essa questão histórica do momento que ela viveu. Em contrapartida, ela foca ali no micro, né, que são as pequenas sociedades rurais da Inglaterra. Bom, na sociedade inglesa do século XVIII, a mulher ela é bastante relegada ao plano familiar, ao plano privado, né? Como eu já falei em outra live aí no início do mês, ou na virada do mês de maio para junho, não estou lembrada, mas são 35 lives. Bom, essas mulheres, elas não tinham direito à educação formal. Elas frequentavam algumas escolas, né? Como a gente vê a Jane Austen mesmo passou por 2 escolas. A última foi em Reading, que é uma cidade lá na Inglaterra. A Lília está dizendo aí, não menciona, parece que está numa época de paz. A Jane Austen, ela não retratou muito bem essas questões aí de cunho político e de guerras, porque as mulheres elas não podiam nem sair na rua desacompanhadas, quiçá falar sobre algum tema que era de domínio dos homens, ou seja, do fora de casa, né? Ou seja, do público. Então, algumas críticas elas caem em cima da obra da Jane Austen justamente por causa dessa questão dela não sair falando de guerras napoleônicas ou de questões que a Inglaterra estava passando naquele momento. Mas é justamente porque era o direito que lhes era negado, né? De sair na rua ou de estudar ou qualquer outra entrave social. Bom, a família era a base da sustentação de todas as moças pertencentes àquela classe média, como eu já disse aqui nas lives, da Gentry Society, né? Da aristocracia daquela época também. Era de se esperar que os pais as deixassem uma certa quantia após a sua morte ou que os irmãos ficassem com a responsabilidade de ajudá-las caso elas não se casassem, como foi o caso da Jane Austen e da irmã Cassandra, que ficou sendo sustentada pelos irmãos após a morte do pai.
né? A herança e bens materiais eram transmitidos sempre ao filho primogênito, como a gente já falou inúmeras vezes aqui em outras lives, impedindo assim que as filhas recebessem a herança. Na verdade, esse era o sistema legal da época, criado para que a fortuna ficasse sempre na mão das famílias e por várias gerações, ou seja, sempre ficando ali com um parente masculino mais próximo. E para que não fosse partilhada, principalmente, ou seja, dinheiro chama dinheiro ali, só no acúmulo, né, do dinheiro. Caso o pai decidisse dividir as terras e bens entre todos os filhos, incluindo as filhas. Bom, aí eu tenho uma sugestão de leitura que a Moody faz no texto que chama Marriage and the Alternatives, the Status of Women, que explica o direito de primogenitura e sucessão de bens de forma mais detalhada. Então, para quem quiser conhecer esse referencial, depois eu posso publicar na live do YouTube, na gravação, que vai ficar no YouTube, né, gente? E também, meu computador quase desligou aqui, e também na revista Literalsen, tá? Como eu já falei também, como as mulheres ficavam basicamente naquela micro-sociedade dentro das casas, era exigido, era sugerido que elas aprendessem coisas mais de natureza mais delicada, doméstica, de natureza mais delicada, obrigada. Mas eram só bordados, pintura, desenho, aquarelas, e elas tinham que aprender algumas línguas para aprender a cantar, né? Para cantar e tocar também. Então aí entra o italiano e o alemão e francês também, apesar deles terem travarem ao longo da história aí da Inglaterra e da França várias guerras, mas elas também aprendiam francês. Bom, Adriana, diga. é que é interessante quando você disse que não a Jane Austen não fala sobre a questão das guerras muito em detalhe. Mas é interessante as pessoas, né, que estão ouvindo de ler sobre isso dessa época que a Jane Austen escreve, para também não ficar totalmente fora, né? E sobre a questão da herança, ela retrata essa herança que passa para o primogênito, né? Então ela fala disso e nas obras dela todas ela comenta sobre isso. São então todas é bem interessante isso, por né? essa falta de dinheiro, né? Mesmo que seu pai fosse Justamente ficar sem dinheiro, com exceção da Emma Woodhouse, de Emma. que ela tinha o pai dela confiou que ela poderia ficar com esse dinheiro de 30 mil libras, né? Era uma boa quantia. Lembrando aqui que o Darcy tinha 10 mil libras de renda, tá, minha gente? A Emma estava passando ali assim. Muito mais. Super empoderada, né? Só tinha que crescer um pouquinho a cabeça, desenvolver. Aí a Lília estava falando aí da escola da senhora Goddard, que era uma escola para moças e que não necessariamente ensinava tanto disciplinas como a gente conhece hoje, que são comuns para meninos e meninas, como geografia, física, história, matemática, todo o repertório que a gente tem nas escolas hoje em dia. Porém, naquela época, as mulheres aprendiam um pouco de geografia e história para poder também não fazer feio nas conversas ali, nas rodas sociais, né? E aí a Lívia está colocando, né? Está trazendo alguma coisa que é para a formação da moça, que a moça seja culta, né? Mas nada muito aprofundado, né? Se ela discordar, né, da sociedade ou do marido e outras coisas. Bom, tinha a questão também que é interessante que eu vou citar aqui, de um capítulo da Downing, que fala um capítulo inteiro dedicado ao vestuário, acessórios, penteados, para quem tiver curiosidade sobre esse assunto, tanto masculino quanto feminino. Esse texto dela é um guia muito interessante sobre o vestuário da época. Deixa eu encontrar aqui o texto da Downing, da Sarah Downing, chama Fashion in the Time of Jane Austen. É um livro da editora Oxford, da University of Oxford, de 2010, que fala sobre fashion no tempo da Jane Austen. Quando a mulher se casava naquela época, as obrigações elas estavam todas voltadas para o privado, ou seja, para a casa dela, para a administração dos empregados, não financeiramente, mas organizar ali o que eles iam fazer, planejar cardápios, planejar, de repente, até confecção ou compra. Ô, Cláudia, é o seu livro que você está folheando, está fazendo barulho. Não, tô...
Toda hora que você vira a página. Bom, o casamento era um acordo entre as famílias daquela época, minha gente, e era basicamente por dinheiro, ou seja, o seu pai tinha que dar um dote, né? Caso ele queira, o meu pai tinha que dar um dote para o meu futuro esposo para que ele me recebesse como esposo, ou seja, aí a responsabilidade passava das mãos do meu pai para o meu esposo, porque a mulher não podia administrar o seu dinheiro, não podia trabalhar, então era um acordo entre as famílias e as mais abastadas tinham interesse em aumentar ainda mais as suas rendas e propriedades. Por outro lado, os pobres vislumbravam uma ascensão social. Como a Jane Austen, a gente percebe, ela acabou não se casando e ficou à mercê, né, desse cuidado dos irmãos. E tem essa questão também de ter sido considerada como a solteirona, né? É até uma palavra muito estranha de se usar com as mulheres, como se o estado civil de uma pessoa, né, dissesse muito sobre o caráter ou sobre o futuro dela, né? Bom, a gente tem uma questão ali no livro Emma que retrata uma opinião a respeito da necessidade de um casamento por segurança financeira. Lá na página 367, Cláudia, se você tiver com o livro aí, a Emma Woodhouse argumenta com a amiga Harriet o seguinte: é a pobreza que torna o celibato desprezível. Uma mulher solteira, sem renda, seria uma velha criada, ridícula e desagradável. Algumas mulheres seria motivo de piadas. Isso aí na minha tradução de Emma. Preocupadas com a velhice, gente, algumas mulheres estavam dispostas a se casar, já que esse era o único caminho para a estabilidade financeira e até mesmo para escapar de uma família incompatível. Esse dilema também é abordado no livro The Watsons. Essa tradução aqui é uma tradução livre que eu fiz, porque na época não tinha tradução aqui no Brasil do livro Watsons. É uma discussão entre a Emma Watson e a Elizabeth Watson, que elas discutem o seguinte. A Emma fala o seguinte, não é a Emma Woodhouse não, viu, gente? É a Emma Watson. Ser tão inclinada ao casamento, perseguir um homem por causa de uma situação, é algo que me choca. Não consigo entender. A pobreza é um grande mal, mas para uma mulher educada e de sentimento, não pode ser dos males o pior. Eu preferiria ser professora em uma escola e penso que nada poderia ser pior do que me casar com um homem de quem não gosto. A Elizabeth responde: eu já frequentei a escola, Emma. Eu conheço a vida que elas levam. Eu não gostaria de me casar com um homem desagradável, assim como você, mas não creio que existam tantos homens desagradáveis. Ô, Inocência, acredito que eu poderia gostar de um homem bem-humorado e com uma renda confortável. Então, percebe que dentro da obra da Austen, ela é permeada por essas discussões aí sobre casar ou não casar. A gente vê casais bem infelizes nas obras da Jane Austen. A gente está lendo, né, relendo Razão e Sensibilidade. O que é aquele casal Palmer, minha gente, né? É o exemplo de suportar um ao outro, né? Como eu já falei em outras lives, essa questão dos direitos das mulheres ele só foi resguardado lá em 1870, que é The Married Women's Property Act, que é uma lei que dava direitos às mulheres herdarem propriedades, isso conseguidas depois do casamento. Aí tem algumas leis com relação, por exemplo, do divórcio. Só em 1891 que as mulheres conquistaram o direito ao divórcio sem perder os filhos, porque até então elas eram obrigadas a deixar os filhos com o marido, independentemente do que do que eles poderiam ter feito ou fazer, né? A outra família, se esse homem casar novamente, como é que ia tratar seus filhos. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Não tem data para o final desse sistema, mas acho que o século XX era comum realizar arranjos matrimoniais por interesse. Sim, a gente não tem uma data muito precisa, porque até hoje em dia deve ter casamento por interesse, né, minha gente? Bem por assim. A gente vê isso até em filmes ainda sendo retratados.
mas era muito comum, esses arranjos eram muito comuns, e o casamento por amor é uma invenção moderna, viu, gente? Ouso dizer que até na época da minha mãe, quando ela se casou em 57, na região que ela morava, não era bem por amor, não, era por uma certa... Olha, tô gostando, o rumo da gente é se casar, porque não podia namorar muito tempo, né? Então, se casava. Mas ali na região da minha família não era uma questão de dinheiro. Não se casava porque o outro era rico ou tinha um dote para dar. Mas também não era essa paixão aí que a gente vê nas novelas, nos folhetins, não, viu, gente? Era algo mais de companheirismo mesmo, eu tenho essa impressão. Bom, continuando aqui, eu queria falar um pouquinho sobre as influências feministas. Existe uma evidência, de acordo com a Claire Tomaly, que escreveu uma das biografias da Jane Austen, em 97, de que a Jane Austen conheceu, ou pelo menos ouviu falar, dos textos da Wollstonecraft, que é essa que escreveu da reivindicação dos direitos das mulheres. Porque... um dos alunos do pai da Jane Austen era o principal patrocinador, o pai de um dos alunos, perdão, dos alunos do pai da Jane Austen era o patrocinador da Wollstonecraft. Então, é basicamente assim, o patrocinador, ele publicava livros, então acabava que com certeza o pai da Jane Austen pelo menos ouvia falar. E a Wollstonecraft, ela teve uma certa fama, né, com essa publicação naquela época. A Jane está dizendo o seguinte: as mulheres que tinham dinheiro teriam homens quebrados e com propriedades pertencentes à gentle class, e os homens queriam ascender casando com as filhas de nobres. Sim. Então era aquela coisa para manter o status social e manter dinheiro mesmo, né? Dinheiro chama dinheiro. Os casamentos ali com o que a gente chama de novos ricos, que seriam o dinheiro proveniente do comércio, né, ou de profissões menos consideradas assim nobres, como os marinheiros, né, como o pessoal que era da marinha ou do exército, eles eram bem-vindos, mas não era assim, tinha que ter uma certa cautela, né? Eu estou falando cautela, claro. Bom, eu queria fazer uma associação aqui entre a Jane Austen e a Wollstonecraft, selecionando a reivindicação dos direitos das mulheres e Orgulho e Preconceito. As duas autoras ainda possuem algumas características em comum. Ambas tiveram seus trabalhos rejeitados. A Jane Austen com Orgulho e Preconceito, em 1798, e a reivindicação dos direitos das mulheres, em 1792, foi rejeitado também. Naquela época não consideravam que esses escritos de mulher, de autoria feminina, estivessem no mesmo nível dos homens. De maneira resumida, a gente pode também identificar algumas peculiaridades comuns entre Austen e Wollstonecraft. Ambas consideravam as mulheres, assim como os homens, criaturas racionais. Um bom exemplo de mulher racional na obra da Jane Austen é Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito, que eu acho que isso aí é uma unanimidade, né, para todo mundo. O casamento ainda era visto como uma instituição econômica, apesar dos finais felizes. As mulheres de Austen ainda se casavam para manter um status quo. Apesar de o casamento ser importante nos romances, o foco principal de Austen é a situação da mulher da sociedade inglesa na época em que ela viveu. Em todos os livros, a Austen retrata mulheres vivendo uma sociedade onde a educação não as libertava, apenas restringia mais a situação feminina. Por sua vez, a Wollstonecraft, ela acreditava que o sistema educacional era falho, pois impedia as mulheres de seguirem carreiras e fazerem escolhas para si mesmas e pelas famílias. Então, a educação era falha porque ela não preparava para a vida, ela preparava apenas para os salões, né? As recepções, ou seja, a mulher era quase um bibelô e ela tinha que interagir o mínimo ali para não fazer o marido passar vergonha, o marido ou o pai, né? Então tinha essas questões. Alguns críticos, né, ou analistas das obras da Jane Austen, eles, como a Andrea Blink, a Claudia Johnson e a Gilbert e a Gruber, de 1979, elas acreditam que a Austen criou uma consciência feminista.
em suas obras. Entretanto, alguns críticos não percebem essa posição feminista da Jane Austen em seus escritos. Autores como Armstrong e Coleman afirmam que o objetivo de Austen não é criticar a sociedade, mas apenas fazer uma redefinição de riquezas e status. Aí eu acho que é só limitar a Jane Austen apenas a fazer um retratinho ali da sua época, sabe? Olha que legal, uma comédia de costumes, ela escreveu só isso, e eu acredito que ela não está resumida apenas a isso, né, Cláudia? Não, como você mesmo disse, é uma época complicada para que a mulher se colocar, falasse, tivesse voz. Então, ela utilizava de uma forma, não digo mais simples, mais branda, porque a gente não pode ler com essa ingenuidade, mas que ela, mesmo assim, ela mostrou algumas questões, por isso que a gente tem que ler muito atento aos textos de Jane. Não pode ler assim, como você falou, né, com retratinho, mas tem que ler com mais finesse, com mais perspicácia, porque ela fala no texto dela, ela deixa isso claro, né? Essas questões, a gente tem né? que fazer uma leitura, não fazer uma leitura rasa, sim, mais aprofundada. Não. Porque essa leitura superficial só vai resultar no seguinte: é um romance, fulaninho gosta de fulaninha, e depois eles são felizes para sempre. E não é só isso, né? A obra da Jane Austen, ela tem vários desdobramentos. A gente pode olhar a obra da Jane Austen por vários viés, que a gente... tem gente que até fala assim, mas como assim? Jane Austen finanças, Jane Austen e a religião e o casamento. Sim, a gente tem ali vários desdobramentos que podem ser trabalhados pelas diversas áreas do conhecimento. E é talvez por isso, né, Cláudia, que eu acho que a Jane Austen, a gente não consegue esgotar o assunto ao falar da Jane Austen. Se ela tivesse escrito mais obras, eu não sei como é que nós íamos arrumar, né? Porque com as obras que ela tem, e eu estou aqui me recordando quando você disse que a gente pode fazer uma leitura por várias óticas, eu lembro de uma reflexão ou de uma fala da Flávia de Oliveira sobre a questão da Miss Bennet, falando a respeito das filhas. Enquanto todo mundo fala mal de uma mãe, ela faz uma análise, e realmente uma análise daquela época, né? A preocupação dessa mãe com as filhas, que ela não tem filho nenhum, e na iminência de perder tudo, de ficar realmente na miséria. Então, a gente pode fazer essas leituras, e nós já tivemos a oportunidade de Jane Austen Economia, foi até muito surpreendente. Sim. Então, não esgota, não tem jeito, né? Por isso que a gente tem que ir no fundo. A gente tem Jane Austen, Edward Knight, que é o irmão mais velho da Austen, e Charlton, Comércio e Comunidade. É um livro escrito pela Linda Slaughter. Ela é da Jane Austen North America, que me presenteou esse livro quando eu a conheci em 2016, no Encontro da Jasna, lá em Washington, e ela trata desses assuntos que são questões de propriedade, comércio, finanças de modo geral. Deixa eu ver o que estão falando aí, ó. Não, mas continua mesmo. Eu não sei se eu vou falar seu nome, Carolina, né? Caroline. Tá entrando agora no mundo de Jane Austen, seja bem-vinda. A gente está com várias lives, né? Essa é mais uma das 30 e tantas que já fizemos por aqui. Estão todas salvas no YouTube, caso você queira acessá-las. O comentário seguinte é o da Lilian, que é interessante o aporte teórico mencionado. Recomendo o livro de 2016, Jane Austen, The Secret Article, da Helena Kelly, mostrando a faceta ousada de Austen. Esse livro ele é controverso porque tem alguns membros da Jane Austen Sociedade Norte-América que não concordam com o que a Kelly faz. Mas aí eu acho que é uma discussão interna ali dentro, né? Ela fala algumas coisas que outras pessoas não concordam, mas aí é aquela questão dos conservadores e os leitores conservadores e os leitores liberais. Mas é uma ótima referência, Lília. Obrigada pela citação. E a Caroline está dizendo aí que está lendo Razão e Sensibilidade, e a gente vai fazer a nossa última discussão, né, os capítulos finais, na próxima quarta. Se você quiser se juntar a nós, seja bem-vinda. Podemos avançar aqui? Podemos.
Sim, de maneira É resumida. Adriano, só fazendo um recorte sobre a questão do início, que a Lília colocou, né, que até no início da década da século XX e tudo, mas eu me lembrei de um filme que retrata a década de 1950, de Mona Lisa, que é uma escola onde prepara as moças para salões, vamos dizer assim, né? Sim. Então, é legal também a gente fazer, é de 1950, mas traz essa né? discussão bem, né, bem para os dias aqui. E é interessante a gente assistir esse filme. Eu não vi livro, né? Porque dá para a gente perceber o que realmente acontece na sociedade, né? Alguém está pedindo. Estão pedindo o livro aí. Depois você coloca também lá no YouTube, né? Sim. Esse aqui é um dos livros, tá, gente? Porque tem vários livros sobre a questão financeira. Eu tô olhando ali para minha prateleira, não dá para elencar todos aqui na live, não. Mas eu vou deixar. Continuando aqui sobre a questão da mulher racional, como é o caso da Elizabeth Bennet, o casamento ainda era visto como uma instituição econômica, né, gente? Apesar de serem felizes e tal, mas ainda assim era para manter um bem-estar daquelas mulheres pertencentes à gentry class. Continuando aqui, quando eu estava dizendo sobre os críticos, né? Aí a Lília citou a Secret Radical como é que é o sobrenome, Lília? Helena... Me falhou aqui. É muito nome. Helena Kelly. Helena Kelly. Isso. Bom, outros críticos não associam a Jane Austen com essa Jane Austen revolucionária, e sim contadoras de historinhas assim, de amor, né, de romance, mais simplificado. Bom, aí tem umas críticas, como a de Seber, de 1999, que consideram a obra da Jane Austen dialógica, citando como exemplo o processo de crescimento de Marianne Dashwood em Razão e Sensibilidade, que é o livro que estamos lendo. Seber ainda argumenta que as duas personagens principais de Razão e Sensibilidade vivem em situações paralelas e justapostas, onde as heroínas vivenciam o mundo de maneiras diferentes. Por isso que tem essa dualidade aí no título, né? Razão, sentimento, razão e sensibilidade. Ainda sobre a questão da indefinição quanto a uma postura feminista na obra da Austen, Seber destaca o seguinte: Austen nos torna consciente das lacunas, omissões e contradições. Ao incorporar contradições, Austen incorpora discursos contrários, oferecendo-nos um vislumbre do mundo polifônico que a ideologia dominante precisava reprimir. Então, percebe que a ideologia vigente era reprimir as mulheres, mas aí ela conseguia colocar, por meio das suas personagens ou dos comportamentos das suas personagens, esse comportamento aí que era com contradições, né? Olha, aquele típico exemplo aí que as nossas avós e mães falavam, ainda falam hoje em dia, criei esses meninos do mesmo jeito, saiu cada um mais diferente do que o outro. A Marianne Dashwood e a Eleanor são bons exemplos de irmãs completamente diferentes. E a Jane Austen criou essas personagens principalmente com essa pretensão, né, de mostrar essa dualidade, mostrar as pessoas como elas são diferentes, né? E acredito que, assim, a Marianne, ela passa, né? Ela come pão que o diabo amassou ali no livro, passa por um processo de crescimento, mas a Eleanor também passa por esse processo. Por ele. Né? Passa sim. Ela só é mais comedida, sofre bastante calada. A gente está chamando ela de nervo de aço nas leituras aí que a gente está fazendo. Bom, continuando aqui, tem um outro texto da Coleman, da Elizabeth Coleman, que considera Jane Austen em relação ao seu meio social, ou o meio que ela viveu, uma herança, e também a questão da herança patriarcal da sociedade. O que eu quis dizer? Que essa frase ficou meio confusa. Ela é fruto dessa sociedade que ela viveu, né? Não tem como você sair muito fora dessas questões da sociedade que a gente vive, né? A gente está inserido num contexto e a gente segue esses padrões. Eu vou dar uma paradinha para ler
alguns comentários, porque as nossas lives ficam salvas, mas os comentários não ficam. Aí a gente perde toda a graça, né? Perde todo o conteúdo legal que vocês estão discutindo aí. A Milena disse o seguinte: concordo com a Lília, os livros de Austen não são romances de mocinhas. Percebo muitas críticas sociais, principalmente em relação à posição da mulher na sociedade, né? Corroborando o que eu tenho dito aqui. E é verdade, gente. A Jane Austen, ela é interessante que a gente, quando começa a ler pequenininha, assim, né? Eu lembro um dos primeiros livros que eu li, chamou Os Coelhinhos Detetives. É só para prazer, né? Os coelhinhos ali, eles ficam investigando tudo que acontece no jardim da vida dele. A Jane Austen, ela fez isso. Ela não era coelho, mas ela era muito esperta. Ela pegou o microcosmo, né? Ela pegou o microcosmo que ela vivia e expôs isso de uma maneira genial, como dizem os meus alunos, genial. Ela expôs isso de uma maneira que ela conseguiu retratar diversas características ou personalidades ou caráter, né? Vários caracteres presentes ali numa sociedade. Acho que entrou um parente seu aí, ó, Mary. Tem dois já. Eu até errei. É minha prima que está aqui. Oi, Mary. Bom, segundo a Coleman, a Austen precisou fazer uma crítica secreta, possivelmente porque em seu tempo, para sobreviver enquanto mulher e escritora, ela não poderia se rebelar contra o sistema. Isso é óbvio, gente. Isso é óbvio, né? Até hoje, se você falar que é feminista, dependendo do seu meio social, você é olhada torta, com certeza na minha família vão me olhar torta se eu falar assim, eu sou feminista, porque associam só única e exclusivamente com a revolução, né, da década de 60. A Lília está fazendo aí, olha, uma citação. Ela escreveu o nome do livro. Obrigada, viu, Lília, por ser tão ágil. Na verdade, a Lília é a secretária da Jasbra, né? A secretária oficial lá no registro que a gente tem, né? Então, tá bem atuante hoje. Bom, segundo a Coleman, ela fez essa crítica velada, né? Sob a ótica feminista, a obra de Jane Austen pode ter como foco principal a situação da mulher do século XVIII. Questões como a falta, né? A ausência de educação formal para essas mulheres, a falta do conhecimento geral, de modo geral, casamento como instituição patriarcal de aprisionamento e de identidade das mulheres. As mulheres não podiam fazer muita coisa além quando ela passasse das mãos do pai para o marido, não, minha gente, era tudo muito regrado. Há muitos indícios de como a mulher deveria ser criada apenas para uma vida doméstica e como a educação daquela época era tendenciosa, deixando-as sem possibilidade de desenvolvimento do intelecto, subjugando-as às tarefas corriqueiras e sem grandes responsabilidades. Austen faz questão de mostrar, em sua grande maioria, mulheres como seres racionais, apesar do preconceito e das limitações da sociedade. Então a gente percebe ali, por isso que as personagens femininas da Jane Austen são muito queridas, principalmente as heroínas, porque elas conseguem captar, né, o nosso como é que eu posso dizer? O nosso amor, elas conseguem nos capturar, assim, chamar a nossa atenção, porque elas são personagens que são, né, bem além do seu tempo. Bom, Austen faz questão de mostrar, como eu disse, obviamente ela mescla as mulheres em diferentes estágios de pensamento crítico. Então a gente tem desde da Mary Anne, que é muito jovem, da Emma, que passa também por um processo de aprendizagem, né? Temos também a Catherine Morland, que é, para mim, a mais juvenil de todas. As personagens, talvez a mais inocente, no meu ponto de vista. E ela mescla essas mulheres em diferentes estágios de pensamento crítico, não se atendo apenas às vulgaridades de mentes ociosas ou racionalismo exagerados. A autora busca o equilíbrio ao desenvolver suas personagens femininas, mesmo que algumas tenham que passar por situações que as levaram ao crescimento intelectual e racional. Então, aí é mais ou menos o que eu confirmei, né, Cláudia? Sim,
A gente pode, porque quando a gente fala nas personagens femininas, nós temos que olhar vamos dizer, as que estão no centro, vamos dizer assim, né? Mas as que estão também ao redor, né? Porque não é só uma ou duas ou três, que tem as, vamos dizer, do ciclo familiar, mas as que estão em torno também. E tem umas que são bem ácidas, né? Então, são, às vezes, falam coisas que não deveriam falar assim com um tom de inveja, com um tom de que queria estar no lugar dela, na verdade. Eu só vou fazer uma leitura aqui da Sâmia, que eu tive o prazer de conhecer hoje, né, Sâmia? A Austen, durante algum tempo, não assinou seus livros. Quem assinava no lugar? Os leitores sabiam que era escrito por uma mulher? A Austen não assinava porque não era muito elegante para a família da Austen ter uma filha, né, escritora, e os livros recebiam como autor somente by a lady, ou seja, escritos por uma senhorita. Aí, só depois que o príncipe regente da Inglaterra descobriu, ou seja, o bibliotecário do príncipe regente descobriu que era Jane Austen que estava escrevendo esses livros, é que ela se tornou famosa, porque ela foi convidada a dedicar o livro Emma ao príncipe regente. A Jane Austen tinha algumas restrições com relação a esse príncipe regente pelo comportamento dele, de um modo geral, e a gente consegue perceber esse descontentamento dela de ter que dedicar o livro Emma ao príncipe regente numa das cartas que ela mandou para Cassandra Austen, que fazem parte das cartas da Jane Austen que sobreviveram. A Samia está dizendo aí, confirmando o que você falou. Isso. Gostou do que você disse? É verdade, uma gama enorme de tipos femininos. Então, a gente tem aquelas personagens também que dão suporte à história, né? Porque não é só o enredo ali da mocinha, né? Não é só a Emma Woodhouse. Tem toda uma gama de mulheres e tem aquelas também que são insuportáveis, né? Como a senhora Elton em Emma, como a senhora Bates, que fala pelos cotovelos, né? Bom, depois a menina vai repetir. Vocês podiam explicar por que a Emma não perderia propriedade? A gente já falou isso na última live, mas você não estava aqui. A pessoa que está por trás do perfil She and Her Books. A gente já falou isso anteriormente, a Lília falou na sexta-feira. O direito de propriedade ele era passado para o masculino, sempre para o parente masculino mais próximo. No caso, um parente da Emma, ou então um marido da irmã, ou sobrinho da Emma, né, que tivesse idade. No caso, a Emma ela vai herdar o dinheiro. O dinheiro poderia ser herdado por uma mocinha desde que o pai fizesse esse registro, né, com os advogados no cartório. Assim, aí sim ela poderia herdar o dinheiro. A Emma é um caso à parte, minha gente, porque ela vai herdar 30 mil libras e o marido dela lá do futuro, que ela vai casar, né? Ele já tinha 50 mil libras só de renda, fora as propriedades, né? A Jane está dizendo o seguinte, engraçado, né? Quando a Jane Austen diz que dedica o livro ao príncipe contra a vontade, sim, é porque ela era súdita, né? Aí a ironia, oh meu Deus, lá vem esse cara chato pedindo para eu dedicar meu livrinho, né? Aí eu acho que ela pode ter até pensado assim, esse livro as pessoas já não vão gostar tanto dessa personagem Emma. E ainda tem que dedicar um príncipe regente que não é tão bem quisto na Inglaterra, esse negócio não vai dar muito certo, não. Mas foi o contrário, né? A Emma teve uma ótima recepção. Ela faz parte, o Emma, Menstrual de Parque e Persuasão, faz parte da segunda fase literária da Jane Austen, que é uma fase mais madura, né? Mas são livros mais densos, com temáticas mais densas. A dedicatória também introduz uma Jane Austen para receber um pouco mais de dinheiro, né? Ela recebeu 221 libras pela publicação de Emma e coloca ela aí como queridinha, né, do príncipe regente. Eu deixo a sugestão para quem perdeu a live de sexta, que está no YouTube e no nosso IGTV aqui no Instagram, para assistir sobre essa questão de herança aí que a Lília falou com bastante propriedade. Agora eu vou ter que correr contra o tempo para concluir aqui. Deixa eu ver aqui.
A escritora chegou a registrar na correspondência para Cassandra o receio de criar uma personagem que ninguém além dela mesma iria gostar, que já que Emma é a única heroína de Austen que não tem a necessidade de se casar, apenas por uma estabilidade financeira, visto que ela era herdeira direta do pai, né? Herdeira direta do dinheiro, não das propriedades. Ao criar uma heroína assim, Austen foge completamente dos padrões de casamento e posição da mulher na sociedade. Apesar da Emma ela vivenciar, passar por experiências de crescimento, né, pessoal, intelectual, ela ainda assim é uma personagem diferenciada. Sobre o ponto de vista, eu falei tudo de conservadorismo até então, né? Agora, sobre o ponto de vista liberal, a Austen destaca-se por recusar a escrever histórias nas quais os personagens simplesmente defendem suas virtudes das investidas masculinas. Isso a gente pode ver em Clarissa ou Pamela, do autor Richardson. O casamento é crucial porque é a única forma acessível de autodefinição para essas mocinhas. Porém, suas heroínas apresentam, em graus diferentes, independência suficiente para desejarem um casamento por afeição e não apenas por comodidade financeira. Podemos tomar como exemplo as suas principais obras, as 6 principais obras. Em Abadia, Austen inova por apropriar o gótico de maneira distinta e progressiva. Através da paródia, ela descreve os guardiões nacionais, que são os oficiais do exército, e os domésticos como figuras socialmente desestabilizadoras, que a gente tem lá o capitão Tilney, que é o pai do Henry Tilney, né, que desestabiliza a história ali todo momento, que a menina acha que ele matou a esposa e ele é meio um pai bravo, né? Bom, em Razão e Sensibilidade, ela faz uma crítica social também progressiva, pois o seio familiar é representado como local de hábitos corruptos e ociosos. A gente quer mulher mais chata e bastante influenciadora do marido, como a Fanny Dashwood. Ela é uma chata de galocha. Continuando aqui a análise das obras, em Orgulho e Preconceito, Austen parece equilibrar o conservadorismo e o liberalismo ao trabalhar conceitos como felicidade e responsabilidade, né? A gente vê ali uma Lídia faceira, fugitia, fujona, né? Mas ela acaba tendo que se casar e o Darcy meio que limpando o nome da família ali, né? Pagando o dote. Nos últimos 3 romances, que ela usa um discurso mais aguçado. Em Mansfield Park, por exemplo, aparentemente é um romance tranquilo, é um romance que a maioria dos leitores não gosta, acha assim, né? Essa Fanny, ela é muito bobinha e fica só nessa leitura rasa. Mas Mansfield Park, não dá para a gente negar a existência de divergência de opiniões femininas. A Fanny Price mesmo recusa um casamento que seria muito vantajoso financeiramente para ela, porque ela não é interessada no Henry Crawford. E isso já denota uma mente mais emancipada para aquela época, né, Cláudia? Isso, mais madura, né? Sim. Em Emma, o livro é totalmente controlado por mulheres. Além de Emma, a gente tem a senhora Elton, Miss Bates, tem um repertório ali de mulheres que estão tomando conta da cena o tempo todo. Além de ofender muitos críticos, colocando uma heroína praticamente livre para escolher, com independência financeira e sem a necessidade de casar. Então, talvez por isso que ela falou com a Cassandra lá na carta, que Emma seria uma personagem que as pessoas poderiam não gostar muito por ter essa liberdade de escolher, né? Ela, na verdade, podia até fazer uma fila ali no jardim de pretendentes, né? Bom, em Persuasão, a Austen nos apresenta uma heroína com opiniões próprias e bastante avançadas. Aqueles discursos da Anne Elliot com o Capitão Harville, para mim, é o que mais me chama a atenção. Impagável. Né, no livro Persuasão, além do romance, obviamente, né, dela e do Capitão Wentworth, mas a discussão, né, a conversa da Anne Elliot com o Capitão Harville destaca a opinião forte dessa personagem. O Harvard afirma o seguinte: não creio ter aberto um único livro em minha vida que não falasse da inconstância feminina.
canções e provérbios sempre falam da volubilidade feminina, mas talvez me dirá que foram escritos por homens. Ele já respondeu, né? Ele já deixa para a NL te descer o sarrafo, como dizem aqui em Minas, né? Começar a ladainha dela. Bom, finalmente, outro exemplo de persuasão é possível observar um protesto da Anne Elliot, que ela diz o seguinte: vivemos em casa, tranquilas, confinadas e nossos sentimentos nos atormentam. Atormenta. Vocês, os homens, sempre têm uma profissão, atividades, alguma espécie de negócio que para fazê-los voltá-los imediatamente ao mundo. Ou seja, estamos presos na nossa casinha ali, tendo que ainda saber de tudo que se passa no mundo, só que ele é filtrado pela opinião masculina, que escreve os jornais, que escreve as notícias e que traz essas notícias para dentro de casa também. Aí já está quase no final da live, que a Jane Austen fica em silêncio apenas, eu digo apenas, sabe, gente, em questões políticas da sua época. Entretanto, ela desmantelou muitos mitos propostos por seus escritores conservadores, sem necessariamente propor uma sociedade radicalmente reconstituída. Ou seja, ela não reformista, né? Ela não propôs nenhuma queimação de perucas ou sutiãs na praça pública. No caso dela, seria anáguas e espartilhos. Os seus livros nos proporcionam interpretações que podem oscilar entre o liberalismo e o conservadorismo. Austen oferece um panorama para que os seus leitores examinem e possam questionar as instituições que estão presentes ali na sociedade, que é família, religião, trabalho, educação, de um modo geral, mas não destruí-las. Ela não propõe isso. E quem propõe isso, ou seja, luta de direitos e destruição dessas instituições, eu acho que está do lado errado da força, né? Para citar Star Wars aí, né? Acho que não está fazendo um bom negócio. Acho que a gente tem que respeitar tudo que está posto até hoje nas nossas vidas, como a família, religião, trabalho, e por que não, né? Futebol, e sem querer destruir. Alguém está falando aí, vamos ler Emma. Emma, está na sequência, aí a gente vai fazer uma sequência de Raça e Sensibilidade, terminar agora, essa semana, depois o Orgulho e Preconceito, e vai até chegar em Emma. Emma é o 4º livro, mas até o final do ano vamos ler todos. Bom, em conclusão, Cláudia, é possível afirmar, Cláudia e demais pessoas que estão nos assistindo. É porque você está me vendo. Em conclusão, é possível afirmar que Jane Austen encontrou um ponto de equilíbrio entre o liberalismo e o conservadorismo, pois confirma a importância da família tradicional num mundo em mudança. Entretanto, em sua visão, a família sempre incorpora algo novo, novos valores e atitudes. Além de conduzir suas personagens às mudanças importantes ao longo da narrativa, a Jane Austen ela traz todo um universo que aí, mais de 200 anos, a gente está aqui discutindo uma temática simples, que é conservadorismo e liberalismo. E isso dá pano para manga para anos de pesquisa acadêmica. Imagina todos os tópicos que poderiam ser desenvolvidos. Aí haja vista que a literatura em torno, né, da discussão das obras da Jane Austen é vastíssima. A MC Gueiros, né? Gueiros? Desculpa perguntar, entrei na live agora. Onde está sendo feita a leitura desses livros? Sim, é um grupo de leitura que a gente está fazendo nesse IG que você está assistindo, né? Jane Austen Brasil. Todas as quartas, essa quarta é a última quarta de Razão e Sensibilidade. Nós vamos começar na segunda semana de agosto, Orgulho e Preconceito. A versão de Orgulho e Preconceito fica a cargo de vocês. A gente vai fazer a divisão também por capítulos, né? Para facilitar que todo mundo não precise sair de casa para adquirir esses livros. A sugestão que eu posso dar, minha gente, deixa eu só concluir aqui. Sobre... É porque faltou uma coisa e eu já estou ali com o tempo marcando. Bom, além de conduzir seus personagens a importantes mudanças ao longo da narrativa, a Jane Austen traz a discussão interessante.
ela não está no time das feministas e nem das conservadoras. Ela está num time que chama Somos Todos Austen. Com isso, eu encerro o que eu tinha para falar, Cláudia. Se você quiser acrescentar, eu vou dar só uma sugestão de leitura aqui. Pode falar. A minha sugestão realmente é fazer uma leitura, é que eu tenho visto algumas pessoas, tem gente de casa também aí, de fazer uma leitura aprofundada, não ficar na periferia dos livros, né? Porque aí você vai descobrir, principalmente quem vai começar a ler agora, né? Quem vai começar a ler. Então, ler não com um olhar adocicado, né? Até um pouquinho apimentado, porque tem, né, situações. Então, eu dou essa sugestão de fazer essa leitura aprofundada, de não ficar só nas bordas, mas ficar no centro. Vale a pena, viu, gente? Vale muito a pena, né? E para sugestão aí, Jane e outras pessoas perguntaram, a tradução mais badalada que a gente tem da Jane Austen é do Lúcio Cardoso, que está completando 80 anos. Porém, é uma tradução extremamente refinada. A gente tem outras traduções que também seguem o refinamento de questão de léxico, né, de vocabulário, e aí a gente pode citar inúmeras. Tem outra que eu sugiro também, que é essa, da Martin Claret, que é a do Roberto Leal Ferreira, que é um tradutor lá da USP. E como na live que eu falei ontem, tradução da Pedra Azul, com essa capa lindíssima, essa edição muito bonitinha que eles fizeram de Orgulho e Preconceito, com algumas cenas aí inspiradas nos filmes, né, do Jane Austen, de baile, de carruagem. Então, fica um pouco a gosto do freguês. Eu queria agradecer muitíssimo, Cláudia, pela sua participação. Para quem não sabe, a Cláudia é vice-presidente da Jane Austen há 11 anos, né, comigo. Estamos nessa luta aí entre Belo Horizonte e Ouro Preto, né? Nessa luta que eu quero dizer de publicação, de discussão literária, que não é uma coisa tão simples de se fazer, de se fazer aqui no Brasil. Literatura sobrevive principalmente por causa dos leitores, porque senão já teria desaparecido, né, gente? Com tanta tecnologia e tantos dispositivos que fazem a gente cada vez mais escrever menos, que eu quero dizer, escrever, né, assuntos mais complexos em 144 caracteres. Então, a literatura está aí para nos mantermos respirando. A live vai encerrar em 3, 2, 1, praticamente. Obrigada, Cláudia. Um beijo para você. Tá, eu que agradeço.